Para o benefício de todos. Esse é o lema da maior e mais importante agência espacial do mundo, a NASA. E teoricamente os avanços e as descobertas da NASA são divulgadas imediatamente para o mundo. Será? Muitos acreditam que não, pois a NASA sempre esteve envolvida em teorias da conspiração, segredos, projetos, como se eles descobrissem muitas coisas do universo e não quisessem contar para nós. Então galera, o que será que eles escondem do mundo? Vida extraterrestre? Vida na Lua? Hoje galera, iremos contar para vocês o que a NASA nunca revelou e que não quer que você saiba. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, faça parte, se inscreva agora, é de graça. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! É o ET do like, mano. E agora se já deixou o joinha, já é um ET do like como o Daniel, puxa a vinheta, bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Verdadeiro Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Space Molo. E desde sempre a NASA chama a atenção de todo mundo, por trabalhar e descobrir coisas sobre o espaço. Missões de exploração, idas à Lua, vida alienígena, experimentos secretos, tudo isso rodeia esse órgão americano, a NASA. Supostamente, a NASA alega que tudo que eles realizam, todas as descobertas que eles fazem, é para o bem e a evolução da humanidade. E é por isso então que, teoricamente, qualquer nova descoberta é divulgada como um grande passo para nós seres humanos. Mas existem algumas coisas que a NASA realmente não quer que a gente saiba. Pois você acha que eles falam tudo que eles descobrem? Eu acho que não, tem muita coisa escondida e manipulada por aí. Talvez por ser uma verdade tão chocante que nós não aguentaríamos, ou que deixaria o mundo um verdadeiro caos. Então vamos descobrir juntos o que a NASA esconde de nós. Habitantes da Lua. Para começar então o nosso vídeo, vamos falar de um assunto bastante polêmico, a ida do homem à Lua. Agora não vamos levantar teoria nenhuma, não sobre aquele vídeo que foi feito, mas sim sobre algumas afirmações que foram ditas pelo primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong. Segundo Neil Armstrong, eles não estavam sozinhos e teria observado algo bastante único. Ao pousar no solo lunar, Neil Armstrong falou o seguinte: esses bebês são enormes, enormes, vocês não acreditariam nisso. Estou lhes dizendo que há outras espaçonaves lá fora e elas estão alinhadas na borda de uma cratera e estão na Lua nos esperando. Pretty spectacular. God, what is that, man? Oh, tango. There's kind of light there now. Roger, we got it, we've marked it. Palavras essas que foram capturadas por diversos radioamadores que estavam sintonizados nessa missão. Essa era a missão Apollo 11, que tinha o intuito de pousar na Lua, e que no caso a missão foi realizada com sucesso. Porém as transmissões da Apollo 11 eram interrompidas várias vezes, como se a NASA quisesse esconder ou manipular o que o público ia ver. Com o intuito, é claro, de encobrir algumas coisas. Sem contar também que todas as pessoas que estavam envolvidas nessas missões tiveram que assinar um testemunho, fazer meio que um pacto com a NASA, onde eles não podiam divulgar nada que fosse descoberto. E não só os astronautas, como também técnicos, engenheiros, secretários, qualquer pessoa que soubesse de algo. Mary Chatelain, um especialista que trabalhava na comunicação da NASA, teria revelado que o astronauta Armstrong notificou ter visto dois UFOs, dois objetos voadores não identificados. E é por isso então, galera, que teoricamente, desde a primeira ida do homem à Lua, o homem já teria ficado cara a cara com algo que ele nunca tinha visto antes. No caso, seres de outro planeta, os extraterrestres. Eles concluíram então que não sabiam que era aquilo, mas que era um objeto que acompanhou eles por várias horas e depois simplesmente desapareceu. Segundo essas teorias então, a Lua não seria um local vazio, ela seria habitada por algum ser. E hoje sabemos que o nosso próximo passo da humanidade é explorar Marte para que a gente possa morar lá. Mas não seria mais fácil a gente colonizar a Lua, que tá aqui do nosso lado? Ou será que é porque na Lua já existem outros seres morando por lá? Bases secretas na Lua. Recentemente vazaram vários documentos do Wikileaks. E um desses documentos comprovavam a existência de uma base secreta na Lua. O documento dizia que havia uma base na Lua de posse americana. Não se sabe ao certo se foram os americanos que construíram, ou se quando eles chegaram lá, a base já estava construída por ETs, né? E aí eles só tomaram ela. Mas o documento ainda diz mais. Diz que essa base foi destruída pela Rússia. Uma história bem estranha e torta, né? Ou todo esse lance de base é mentira, ou eles inventaram esse documento dizendo que ela foi destruída pelo
pelos russos, apenas pra gente achar que não tem mais nada lá. O problema, galera, é que mesmo com esse documento ou não, existem várias fotos que foram tiradas da Lua, algumas fotos até mesmo da própria NASA, publicadas por eles, que mostram o contrário, como se ainda houvessem construções na Lua. Como, por exemplo, essa foto que teria sido tirada no lado oculto da Lua, que mostraria alguns formatos estranhos, que alguns acreditam ser restos de cidades alienígenas, ou no caso, alguma base secreta. Outra coisa bastante intrigante que também existe na Lua, e foi flagrada por uma foto, é um suposto palácio de cristal lunar. A estrutura, galera, é bastante incomum, que não parece ter sido feita naturalmente. E a maioria dos cientistas nem ousam dizer o que é. Alguns por não saberem, já outros por medo de perder o seu emprego. Por mais que essa seja uma ideia totalmente desconhecida por muitos de nós, é algo muito intrigante que possa ser verdade. Bases lá na Lua, já pensou? Sem contar também que algumas imagens que poderiam mostrar bases secretas na Lua, hoje elas estão borradas, como se eles quisessem esconder algumas coisas. Sem contar também que existe uma imagem onde parece ter sido capturada uma descarga elétrica na Lua. A foto foi tirada em 1972 e que seria uma prova que existe na Lua algo elétrico, no caso, alguma base que opera na Lua, que pode não estar na superfície, mas sim no subsolo da Lua. Fotos que revelam OVNIs. Muitas descobertas já foram apresentadas pela NASA, menos a existência de OVNIs. Mesmo eles tendo ido várias vezes para o espaço e visto várias coisas, eles nunca afirmaram a existência de nenhuma vida lá fora, e muito menos de OVNI. Mas não é isso que algumas fotos mostram, já que em várias vezes em fotos de missões ou até mesmo em transmissões ao vivo, foram vistas coisas que não parecem ser deste planeta. Mas a NASA nunca tocou nesse assunto. Na verdade, galera, eles até manipularam algumas fotos, deixando mais preto, dando uns borrões, como se quisessem esconder sempre alguma coisa. E no caso pode ser várias coisas, né? Pode ser uma base alienígena, ou até mesmo o próprio alienígena, ou um OVNI. Tem até mesmo uma transmissão ao vivo que aparece alguma coisa voando ali próximo da Terra, que rapidamente foi interrompida pela NASA. Outra foto bastante curiosa é essa daqui que foi tirada em 72, durante a missão Apollo 16 lá na Lua. É possível ver atrás do astronauta, ali no espaço, algo meio brilhante, como se fosse a luz de alguma nave, ou algo que não sabemos o que é. E essa não seria a luz do Sol, galera, seria uma outra luz. E existem outras fotos que aparecem essas luzes estranhas, fotos que foram publicadas pela própria NASA, mas que hoje em dia muitas nem estão mais no ar. Como essa, por exemplo, que mostraria dois UFOs ou duas luzes estranhas sobrevoando a Lua. Ainda na missão da Apollo 16, temos essa foto que foi retirada de cima e que é possível ver também um objeto redondo, bem estranho, que pode ser um UFO. E voltando alguns anos atrás, na missão Apollo 14, também tem uma foto que revela algo muito estranho. É possível ver a cratera ali da Lua e no canto direito inferior, algumas luzes em um objeto que parece ser uma nave. Durante Apollo 15 também foram flagrados em fotos vários outros objetos, que se parecem com aquelas outras luzes que foram flagradas em outras fotos. 1971, Apollo 15, na Lua. Os outros era pelo menos tudo luz clara. Esse aí com luz azul, velho. E a respeito de todas essas fotos, galera, há uma afirmação muito valiosa. Maurice Chatelain, que foi um ex-funcionário da NASA que trabalhava na parte de comunicação, disse que em praticamente todas as missões da Apollo, eles foram seguidos por OVNIs. Ele também disse que a NASA estava acostumada com esses encontros e que durante essas missões, isso era uma coisa bastante normal para a NASA. Porém, isso nunca foi divulgado. Bombardeio na Lua. Ainda falando sobre a Lua, vamos falar de algo que aconteceu que poucos sabem, pois a NASA escondeu isso de você. E isso teria acontecido durante a Guerra Fria, quando as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, disputavam para saber quem era o melhor, quem era o mais forte, quem chegava mais longe, e por aí vai. Muitos de vocês já estudaram e conhecem esse período, e sabem que mesmo o mundo estando dividido, não aconteceu nenhum conflito direto, nenhuma grande guerra entre essas duas potências. Porém, eles precisavam saber quem era mais forte, e com isso então eles queriam testar as suas armas nucleares, porém dessa vez não aqui, e sim na Lua. Para isso então foi feito um projeto denominado de A-119, que juntou as forças aéreas dos Estados Unidos com a NASA para bombardear a Lua com bombas nucleares. Tudo isso, galera, para mostrar o poder de guerra que os americanos tinham. E é claro que eles não iriam fazer um simples teste desse, que poderia ser catastrófico aqui na Terra. Então, para isso, eles desenvolveram uma desculpa para fazer um teste para descobrir o que aconteceria com a Terra caso uma bomba explodisse na Lua. Porém, essa desculpa acabou não colando.
comando, o que fez com que muitas pessoas questionassem o porquê que a NASA faria isso. Com isso, então, o projeto acabou sendo arquivado. E segundo a NASA, eles não bombardearam a Lua. Ou será que eles bombardearam e a gente não sabe? Depois da Segunda Guerra Mundial, a NASA teria recrutado mais de 1.600 cientistas nazistas para trabalharem na agência espacial. Pessoas essas muito inteligentes que teriam atuado do lado do nazismo foram recrutadas secretamente e agora para ajudar os Estados Unidos. E essa operação, galera, ficou conhecida como Operação Paperclip. E é claro que a NASA não queria que ninguém soubesse que eles estavam contratando cientistas que trabalhavam do lado dos nazistas agora para ajudar os americanos. Tudo isso porque os caras eram especialistas em foguetes, em eletrogravitação, em armas químicas, e essas mentes eram muito interessantes para a NASA, levando assim esses cientistas secretamente para os Estados Unidos. E quando essas informações se tornaram públicas, as pessoas se dividiram. Alguns acharam legal essa ideia dos Estados Unidos terem recrutado cientistas nazistas, porque seria melhor ter esses cientistas por perto do que eles acabarem sendo recrutados pelos inimigos. Já outros acharam que foi hipocrisia contratar esses nazistas, já que os caras tinham feito vários crimes bárbaros, cientistas esses que faziam parte do time inimigo. Porém, galera, os anos foram se passando e a NASA nunca mais tocou nesse assunto. Como pode, né, os americanos se juntarem com os nazistas? Claro que no final eles fizeram isso para poder evoluir, mas acaba sendo algo bem controverso. Oficiais não terrestres. Em 2002, um hacker chamado Gary McKinnon invadiu os sistemas da NASA e encontrou algo surpreendente. E nós já falamos desse cara no vídeo dos hackers da NASA. Se você não viu, vale a pena assistir que tá muito legal. Hackers que já invadiram a NASA e o que eles descobriram. Assista depois. Porém, vamos continuar falando da descoberta que Gary fez. Além de ter encontrado fotos de OVNIs e projetos de naves e coisas do tipo, Gary também encontrou um documento muito bizarro. O documento, galera, era uma lista com cerca de 20 a 30 nomes de oficiais não terrestres. Segundo ele, esses oficiais não eram alienígenas, mas sim militares que foram enviados para fora da Terra para lutarem contra as ameaças extraterrestres. E é por isso então que Gary acredita que isso é uma prova que existe um batalhão espacial, tipo uns militares do espaço, que tem o intuito de proteger o planeta. É os Guardiões das Galáxias. Os Guardiões do Planeta Terra. Pois como vocês já viram nesse vídeo, parece que as coisas no espaço não são tão solitárias e tranquilas assim. Se tudo isso for verdade, com certeza a NASA já tem ciência de que existem alienígenas e que eles estão mais próximos do que a gente pensa. E se a NASA não revelou até hoje, ainda vai demorar muito tempo para a gente ainda descobrir a verdade. Todas essas informações, galera, não somos nós que estamos inventando. São coisas que estão na internet, que foram publicadas por ex-astronautas ou por ex-funcionários que trabalharam na NASA. Além de documentos roubados, documentos vazados, próprias fotos que a NASA postou em sites oficiais deles e escondiam algumas coisas estranhas, que por algum motivo foi publicado e depois foi escondido. Infelizmente não podemos afirmar nada se realmente existe OVNI, ETs ou coisas do tipo, mas também não podemos acreditar em tudo que vemos. Pois a própria NASA se contradiz em muita coisa que eles fazem e que eles também falam. Agora então resta esperar, ou sei lá, né, a gente ter uma capacidade de viajar pra fora. Você mesmo pega o seu carrinho, sua nave e viaje e faça suas descobertas. Não sei se são aliens, bases alienígenas, OVNIs ou algo do tipo, mas dá pra ver que são coisas que a NASA não explica direito e não quer que a população saiba disso. Se não teria falado, né? Ia falar, galera, olha aqui, ó. É tão simples falar. Mas a brisa não é nem questão de falar, é questão de esconder. De falar que não existe. É omitir. Eles tiram algumas informações. Eu não sei, eu não lembro. Tira as imagens, embaça a imagem. Deixa burrado. Logo tem alguma coisa ali atrás que a gente não pode ver. Mas é isso, galera. E aí, o que você achou de tudo isso? Você acredita em ET? Ou você não acredita de jeito nenhum? Você acha que realmente possa ter alguma coisa na Lua? Eu acho que a verdade ainda vai demorar muito para aparecer para nós. Já que nós sabemos apenas o que eles querem que a gente saiba. Quando um astronauta vai para uma missão no espaço, teoricamente ele está sozinho lá, né? Mas segundo alguns astronautas, não foi isso que aconteceu com eles. Pois alguns astronautas afirmam já ter visto, escutado ou até mesmo gravado sinais de vida extraterrestre. O astronauta Edgar Mitchell, um importante astronauta da NASA. Ele faleceu em 2016 com 85 anos e ele foi o 6º homem a pisar na Lua. Lá na missão Apollo 14, em 1971. E ele também foi o piloto encarregado pelo módulo lunar Antares, responsável por trazer 40 quilos de amostras da Lua para análise. E um ano antes dele falecer, o astronauta deu uma declaração polêmica durante uma entrevista ao The Mirror. Mitchell então afirmou para o tabloide que durante a Guerra Fria, aliens teriam visitado a Terra. E eles vieram para ajudar a humanidade e impedir que um conflito nuclear acontecesse. Ele também disse que naquela época foram avistados vários OVNIs próximo de bases militares. Não só ele, como também vários outros oficiais da Força Aérea
que trabalhavam nessas bases durante a Guerra Fria também avistaram esses OVNIs. Esses OVNIs eram vistos com frequência e eram capazes de desativar até mesmo os mísseis, evitando assim que um conflito maior acontecesse. Não só desativavam, mas também alguns oficiais contaram que as naves alienígenas também derrubavam os mísseis. Então, desativava, não vai funcionar, mas atacou? Não, peraí. Tira, puf. Sei lá. Mandava outro míssil pra quebrar, né? Sei lá. Impedindo que o míssil, então, acertasse o seu alvo. E em sua entrevista, ele finalizou dizendo que o governo dos Estados Unidos ocultou todas as provas. Mas no final, segundo Mitchell, os extraterrestres vieram até a Terra para ajudar a humanidade, impedindo que esse grande conflito mundial estourasse mais uma vez. E agora a gente vai apresentar para vocês a misteriosa cobra espacial. Calma, Calabreso, calma. Franklin Story Musgrave foi um médico e um ex-astronauta da NASA que participou no total de 6 missões espaciais. Uma curiosidade sobre ele é que ele foi o único astronauta a voar em todos os 5 ônibus espaciais já construídos. E além disso, o cara serviu na Marinha, trabalhou como médico, engenheiro, matemático e recebeu 6 diplomas acadêmicos. Isso quer dizer que as palavras de Musgrave têm muito peso. Não é um qualquer um falando qualquer coisa. Não só peso, como também autoridade, pois o cara era sério e muito experiente em tudo aquilo que ele viveu. E durante uma entrevista dada em 94, ele disse que viu algo no espaço que não sabia o que era e também não sabia explicar. Durante uma missão no espaço, ele disse ter visto algo que parecia com tubos de enguias flutuando. Segundo ele, essa coisa parecia ser uma cobra que tinha aproximadamente 2,5 metros. Uma criatura totalmente incomum ali no espaço. E durante a sua jornada no espaço, ele não teria visto apenas uma criatura, mas sim acabou vendo essa coisa pelo menos 2 vezes. Alguns acreditam que poderia ser algum lixo, alguma mangueira de alguma nave ou algum cabo que soltou. Mas segundo Musgrave, que tinha bastante experiência na área, aquilo não era um objeto e parecia estar vivo, se mexendo, se contorcendo. Inclusive, ela também se locomovia, né? Como se tivesse a sua própria técnica de propulsão. Porém, como ele não sabe o que era, ele não afirmou que era alienígena ou que era algo do tipo. Mas afirmou que durante todas as suas missões, aquela foi a coisa mais estranha que ele já viu. Maurice Chatlin é um ex-engenheiro da NASA e no seu livro Our Cosmic Ancestor, de 1988, ele afirmou que durante a missão Apollo 11, de 1969, foram vistos alguns OVNIs. Segundo ele, 2 OVNIs estavam pairando sobre Neil Armstrong, e isso pouco antes dele descer para a Lua. Além disso, os primeiros 2 minutos depois que Armstrong pisou na Lua foram silenciosos. A transmissão teria falhado por causa de um superaquecimento. Mas segundo alguns relatos, teorias e histórias, a transmissão teria falhado, pois Armstrong passou um código, uma mensagem secreta para a NASA. Por isso que eles deixaram tudo silencioso. Mas qual seria essa mensagem que ninguém pode saber? Supostamente, Armstrong teria dito o seguinte: esses bebês são enormes, senhor. Enormes. Oh Deus, você não acreditaria. E ainda falou o seguinte: estou te dizendo que tem outras naves espaciais aqui, alinhadas no lado mais distante, na borda da cratera. Eles estão na Lua, nos assistindo. Armstrong teria sido intimado a ficar de boca fechada sobre toda essa experiência, e ele nunca confirmou ou negou esse rumor. O engenheiro e astronauta Buzz Aldrin, que estava com Armstrong durante a missão, também sempre se recusou a falar sobre esse assunto. Inclusive, alguns ovniólogos alegam que a real razão da NASA ter decidido finalizar o programa Apollo foram os vários objetos alienígenas que os astronautas encontraram ao pousar na Lua. Sem contar também que durante uma entrevista, Armstrong disse o seguinte: não posso entrar em detalhes, exceto dizer que suas naves eram muito superiores às nossas, tanto em tamanho quanto em tecnologia. Elas eram enormes e ameaçadoras. Mas depois de tudo isso, a história acabou sendo abafada e nunca saberemos o que realmente aconteceu na primeira missão da Lua. As ondas sonoras, ao contrário da luz, não conseguem viajar através do vácuo. E por conta disso, não há som no espaço. Só que segundo um astronauta chinês, Yang Liwei, não foi isso que aconteceu. Para entender melhor então essa história, vamos para outubro de 2003, ano em que a China enviou seu primeiro astronauta para o espaço, através do seu primeiro programa espacial. E o escolhido para essa missão foi Yang Liwei, um general e piloto militar. Yang conta que estava tudo certo lá no espaço, até que do nada, durante a sua missão, ele escutou alguns barulhos misteriosos que pareciam ser um som de uma batida. Segundo ele, parecia um som de um martelo de
madeira batendo em um balde de metal. E o som, galera, tava meio estranho, porque ele não conseguia saber direito se o ruído vinha de dentro da nave ou de fora dela. Então ele procurou pela nave algo que fazia aquele barulho, mas não encontrou. Depois então que ele voltou para a Terra, ele tentou descrever como eram aquelas batidas estranhas que ele escutou. E alguns especialistas tentaram recriar esse ruído, porém eles não chegaram nem perto. E tudo isso foi contado durante uma entrevista em um canal chinês, lá em 2016. Quem ou o que será que estava batendo na nave de Yang? Será que mesmo a centenas de quilômetros da Terra ele estava acompanhado de alguém? Será que é algum fenômeno que aconteceu ali, sei lá, uma pressão? E essa coisa ficou mais assustadora quando outros astronautas chineses também contaram que ouviram esse tipo de barulho entre 2005 e 2008, durante seus voos espaciais. Vladimir Kovalyonok é um ex-cosmonauta soviético e oficial da Força Aérea Russa. Ele comandou 3 missões espaciais pelo programa soviético durante os anos 70 e 80. E em maio de 1981, ele fazia parte da tripulação da estação espacial chamada Salyut 6. Segundo ele, enquanto estava trabalhando na estação, ele viu algo do lado de fora que nunca mais conseguiu esquecer. Ele viu um objeto que tinha uma forma elíptica, tinha um brilho intenso e voava ali do lado, acompanhando o movimento da estação espacial. Nisso, ele pediu que um outro astronauta, Viktor Savnik, tirasse uma foto dessa coisa. Só que antes mesmo do cara conseguir ligar o equipamento para fotografar, do nada aconteceram 2 explosões douradas, com poucos segundos entre elas. Vladimir diz ter visto o objeto se dividir em 2 peças, 2 esferas douradas muito bonitas. E em seguida, tudo aquilo sumiu completamente no meio de uma névoa branca. Então ele tava lá de boa, viu um negócio acompanhando. Fotografa aí! Pô! Pô! Que viagem é essa que eu vi, né, velho? E como de costume, depois daquilo, ele relatou tudo o que viu, imediatamente. Porém, nunca houve nenhuma investigação oficial para esse acontecimento. Porque como é uma coisa totalmente nova, inexplicável, que não dá nem pra saber o que aconteceu, Deixa pra lá, né? eles simplesmente deixaram pra lá. Tem o que fazer. Vai investigar o quê? É, achismo, né? Eu acho que é tal coisa. Acabou, não adianta nem fazer achar, é isso. Vai ficar com a história na cabeça. Virou uma história de pescador, né? De astronauta. E não foi algo da imaginação dele, ele realmente viu algo estranho e inclusive fez um desenho pra tentar representar o que ele viu. Acho que é a nave, aí depois andando, aqui ele, puf, explodiu e se dividiu em Depois- 2 esferas, né? Depois foi embora, sumiu. Loucura. Você sabia que a NASA já recebeu uma mensagem de socorro vinda de um planeta distante? Segundo a mensagem, esse planeta estaria perto da extinção. Todos os dias, vários sinais estranhos do universo chegam no nosso planeta Terra. Dessa vez, vamos falar de um áudio que a NASA captou e que está circulando na internet, deixando todo mundo perplexo. Em 2017, o Ministério da Defesa do Reino Unido liberou ao público alguns documentos relacionados a OVNIs. Haviam muitos arquivos no meio desses documentos, e um deles era um artigo publicado no dia 15 de setembro de 98, publicado em um jornal científico chamado Weekly World News. A publicação desse jornal dizia que a NASA detectou e decodificou um sinal vindo de extraterrestres. Eles identificaram uma mensagem vindo de algum ponto do espaço, como se fosse um pedido de ajuda, e que supostamente esse pedido veio de um planeta de fora da nossa galáxia. Segundo o artigo, o sinal foi detectado em janeiro daquele ano, em 1998, só que demorou vários meses para ser decodificado. A princípio, ninguém sabia do que se tratava aquela mensagem. Depois de muito trabalho, a NASA então teria conseguido decodificar aquela mensagem e descobriram o que ela dizia. O sinal que veio do espaço e foi captado a uma distância de 80 mil anos-luz dizia a seguinte mensagem: Nosso planeta precisa de ajuda e nós somos os culpados. Eles alegaram que foram eles mesmos que destruíram o próprio planeta. Em seguida, a mensagem continua com um pedido de ajuda e passando a localização exata do planeta. Na mensagem eles também falam o que estaria acontecendo, o que estaria destruindo o planeta deles, que no caso seria uma espécie de devastação apocalíptica. Explosões infernais, mortes generalizadas e também doenças terminais faziam parte da mensagem. A mensagem ainda dizia que eles não tinham como evacuar toda a população do planeta, porque somente os ricos e os mais poderosos podiam fazer viagens interplanetárias. Então o sinal soou como se os responsáveis por tudo aquilo fossem eles mesmos, e naquela situação já estariam com medo do que poderia acontecer, por isso o pedido de ajuda. Essa então, galera, seria a mensagem que a NASA conseguiu encontrar dentro do sinal que eles receberam. Lembrando que o sinal, quando chegou aqui na Terra, veio totalmente codificado. Mas quem mandou essa mensagem? Que planeta é esse? Quem recebeu
recebeu a mensagem? Quem ajudou a decodificar? Segundo o artigo, o responsável por capturar e decodificar a mensagem foi o Dr. Viktor Kulakov, um cientista espacial russo que liderava uma equipe das Nações Unidas. Ele captou esse sinal em um observatório que fica a 80 km de Moscou. O Dr. Kulakov disse que o sinal veio de um ponto bem além da nossa galáxia, que possivelmente teria vindo da galáxia de Andrômeda. E segundo esse doutor, só pelo fato da mensagem ter sido enviada diretamente para nós, terráqueos, em forma de um sinal totalmente codificado, significa que eles são seres mais avançados tecnologicamente do que nós. Então toda essa história sobre o sinal codificado e descodificado e a mensagem de pedido de socorro vieram dos trabalhos do Dr. Kulakov. Só que tem um porém nessa história, galera. Se você jogar Kulakov na internet, não vai aparecer nada relacionado a esse assunto. O problema é que se buscarmos qualquer coisa sobre Kulakov ou Dr. Viktor Kulakov, qualquer coisa do tipo, e não achamos nada. Isso porque, teoricamente, depois dele ter vazado essa história, o Dr. Kulakov foi desativado e removido da NASA. Qualquer informação que vinculava o doutor com a NASA foi apagada e provavelmente o seu nome foi alterado. Isso é o que dizem, né, galera? Como já dissemos, essas informações foram publicadas em um jornal chamado Weekly World News, um jornal que abordava vários assuntos paranormais. Só que esse jornal já era meio queimado no mercado por postar notícias que não tinham nenhuma credibilidade. Na maioria das vezes eram notícias falsas. E por essa história ter sido postada lá, de primeira já perdeu a credibilidade. A história perde ainda mais credibilidade quando vemos os detalhes da história. Primeiro temos o Dr. Kulakov, que hoje em dia, se você for pesquisar, você não vai encontrar nada sobre esse cara. E segundo o doutor que recebeu o sinal, ele disse que teria vindo de muito longe, que poderia ter vindo lá de Andrômeda. E ele ainda disse a distância que esse sinal foi captado, a 80 mil anos-luz. Mas vamos lá, galera, existe um errinho nessa afirmação. A galáxia de Andrômeda fica no mínimo a uma distância de 2,5 milhões de anos-luz. É praticamente impossível esse sinal ter vindo de lá e ter apenas 80 mil anos-luz. Já tem um erro aí. Então algumas pessoas falaram que Kulakov poderia ter apenas errado o nome da galáxia, teria se confundido com a galáxia de Andrômeda, que na verdade poderia ter vindo de uma outra galáxia, já que a distância não bate com a distância de Andrômeda. Só que de acordo com a própria NASA, a galáxia mais próxima da Terra é a galáxia Anã Canis Major, que estaria a uma distância de 25 mil anos-luz daqui. 25 mil anos, o cara falou que era 80, Andrômeda tá a 2,5 milhões. As informações dessa história não estão encaixando. Então, galera, essa história publicada no jornal Weekly World News provavelmente é falsa. Não teve ninguém que comprovou a história, nem a NASA, nem algum cientista, nem outro veículo de mídia. Nem a própria matéria publicada pelo jornal conseguia provar com clareza, pois as informações dadas por eles desmentiam eles mesmos. Como se alguma coisa ali foi inventada e colocada para fazer peso na história, e colocado errado ainda. Mas mesmo assim, galera, existem pessoas que acreditam que a NASA esteja encobrindo tudo isso, que realmente eles teriam recebido um pedido de socorro de um outro planeta, mas que para não assustar a gente ou para esconder essas informações, toda esta história teria sido criada para abafar o caso. Mas concluindo, essa história em si tem muitas chances de ser totalmente falsas. Mas quem não garante que a NASA realmente já não recebeu um pedido de fora, um pedido de ajuda, né, um sinal codificado? A gente nunca vai saber, né? Mas mesmo essa história sendo duvidosa, esse não foi o primeiro caso em que a NASA teria recebido um sinal do espaço. Em 2012, em 2015 e em 2017, a NASA conseguiu captar sinais de rádio vindo da mesma área, nesses 3 anos diferentes. A NASA estaria captando esses sinais com o objetivo de algum dia descobrir de alguma forma alguma inteligência tecnologicamente evoluída fora da Terra. E por incrível que pareça, galera, vários sinais foram captados. Sinais que teriam vindo de uma galáxia a 3 bilhões de anos-luz. Esses sinais foram captados com uma frequência muito alta. E como eles já estão fazendo isso há vários anos, com o passar dos anos está ficando cada vez mais fácil para os astrônomos analisarem e descobrir o que eles podem significar. Segundo um astrônomo, o último sinal que foi captado, agora em 2017, possui uma frequência 2 vezes maior da que foi captada em 2015. Até então não sabemos o que esse sinal significa, essa frequência de rádio desconhecida. Pode ser simplesmente uma interferência, algum sinal perdido por aí, né? Pode ser também nada. Como também pode ser alguma mensagem para o nosso planeta Terra. Uma mensagem que está sendo captada durante vários anos e que estaria vindo do mesmo lugar. Essa é a história então mais verdadeira que temos relacionada ao assunto sinais que vêm de fora do espaço. E até então, galera, não tem nada de pedido de socorro ou coisas a ver
ver com extraterrestres. E os cientistas acreditam que quando tiverem a resposta sobre aqueles sinais, eles acham que não vai ter nada a ver com ET, e sim com outras e outras coisas do universo. E esse, galera, não foi o único sinal que foi recebido do espaço. Já houveram vários, e o mais famoso foi o sinal U. Esse sinal foi recebido por um radiotelescópio em 15 de agosto de 1977. Esse radiotelescópio estava fazendo uma varredura no céu, quando acabou captando um sinal totalmente estranho, que fizeram muitos acreditar que poderia ser de uma civilização avançada de extraterrestres. O computador registrou um sinal com a sequência de 6 letras e números que durou 72 segundos, fazendo muitos acreditar que ali havia uma mensagem. O cientista que viu isso acontecendo, que viu o sinal sendo emitido, escreveu ao lado "WOW", e foi assim que esse sinal ficou conhecido. Esse sinal teria vindo da constelação de Sagitário. Muito provavelmente que esse sinal veio de lá. Até hoje não se sabe o que foi esse sinal, qual a mensagem que ele continha, quem transmitiu ou o quê. E é por isso que ele permanece como um dos maiores mistérios da humanidade e da cosmologia até hoje. Galera, nós somos uma pequena poeirinha no universo, Não sabemos de nada que acontece aí. E como temos imaginação muito fértil, a gente pensa em ET, alienígena, não sei o quê. Mas com certeza existem coisas muito maiores que a gente nem sabe nem sonha. Imagina um ETzão gigante que domina o universo. Imagina se a gente não consegue decodificar, mas lá entre os caras eles já trocam galáxia por galáxia, Tipo, e a gente não. Por rádio. Mano, como que o bagulho viaja, O sinal de rádio viaja pelo espaço, velho. E você, o que você achou? Deixa nos comentários a sua opinião. A nave que tocou o Sol. A tecnologia da nossa humanidade avança todo dia, a cada segundo, a cada momento. E dessa vez, galera, podemos dizer que chegamos bem longe, ou melhor, bem perto do Sol. No ano passado, em 2021, em dados que foram divulgados em dezembro, a espaçonave Parker Solar Probe tocou o Sol. Mas espera aí, galera, quando dizemos em tocou, não estamos falando que ela literalmente encostou no Sol, tipo pousou lá, até porque o Sol não é algo sólido para você ficar de pé em cima dele, Só que de ponto de vista científico, podemos dizer que a Parker realmente tocou o Sol. Isso porque ela chegou tão perto, mas tão perto, que entrou na atmosfera solar. E podemos dizer, galera, que esse foi o objeto que chegou mais perto do Sol. E essa nave foi lançada em 2018 com o objetivo único de explorar os mistérios da nossa estrela, o Sol. Com o objetivo de chegar o mais próximo possível dele. Então ela saiu em sua viagem em 2018 e na metade do ano passado, em 2021, chegando tão próximo que entrou na atmosfera superior solar, também conhecida como a coroa. E como estamos falando do Sol, o astro mais quente do sistema solar, é claro que a nave não fica parada lá tranquila coletando dados. Na verdade, ela fica indo e voltando ao redor do Sol, até chegar cada vez mais perto. E como vocês sabem, galera, o Sol é o astro mais importante aqui da nossa região, Sem ele não teria nem vida aqui na Terra. E é por isso que analisar o Sol de perto pode trazer informações importantes para prever efeitos climáticos extremos. Como, por exemplo, as tão temidas tempestades geomagnéticas, que são as erupções que acontecem lá na coroa solar, erupções bem violentas. Que, dependendo da potência dessas erupções, podem até mesmo danificar aparelhos eletrônicos e também interferir na telecomunicação. Mesmo o Sol estando a uma distância de 150 milhões de quilômetros aproximadamente. E é por isso que essa nave tem uma missão bastante importante, estudar o Sol. Se aproximar dele cada vez mais, pois cada vez mais que a gente se aproxima e entende como ele funciona, essas informações podem ajudar a humanidade como um todo. Pois mesmo o Sol sendo bastante importante para toda a vida aqui na Terra, a exposição excessiva à radiação dele pode causar muitos problemas de saúde. Então, quanto mais coisa a gente souber, melhor. Bioassinatura de Vênus. Se a gente pudesse apontar um planeta do sistema solar que tem vida extraterrestre, qual seria o primeiro planeta que você escolheria? A Terra. Ou também você pode ter pensado em Marte, pois é nosso vizinho aqui da frente, Mas você sabia que o planeta que está mais próximo de ter vida, na verdade, é Vênus? São poucas as missões e desejos de explorar Vênus, porque suas condições são extremas e são até difíceis do ser humano compreender, com suas nuvens de poeiras cósmicas e coisas do tipo. Mas e se eu te falar que uma pesquisa encontrou uma espécie de bioassinatura nessas poeiras lá de Vênus? E para quem não sabe, isso literalmente significa uma assinatura biológica, algo como um leve e pequeno indício de vida. Isso mesmo, galera. O estudo foi feito no final de 2020 e encontrou na órbita de Vênus uma substância rara chamada fosfina. E até então, fosfina era encontrada apenas aqui na Terra, produzida através de atividades industriais ou então criada por micro-organismos. Ou seja, galera, isso significa que ou existe alguma indústria lá em Vênus, alguma fábrica que está produzindo a fosfina, ou então que algum micro-organismo esteja fazendo isso. Ou sei lá, qualquer outra explicação que a gente não possa entender agora, Mas baseado nos conhecimentos que temos aqui na Terra, só
só essas duas coisas que podem criar a fosfina. Mas ainda é muito cedo para afirmar que existe vida lá em Vênus. Nem nós, nenhum cientista chegou a falar isso, tá? Até porque, galera, a fosfina encontrada na atmosfera de Vênus é bem pequena, cerca de 20 moléculas para cada bilhão, ou seja, é muito, mas muito pouco. E como essa afirmação da criação da fosfina é baseada nos conhecimentos que temos aqui na Terra, não dá para afirmar nada. Até porque Vênus é Vênus e a Terra é a Terra, né? E lá podem acontecer coisas diferentes daqui da Terra que a gente ainda não tem conhecimento. Então ninguém sabe ao certo o que está gerando essa bioassinatura, o que tem de fato lá em Vênus. E é por isso então que para afirmar algo mais concreto, se tem vida ou não, se é apenas uma vida pequenininha ou se é uma vida inteligente, ou se não tem vida nenhuma, a gente tem que esperar mais informações concretas. Defesa interplanetária. Imagina, do nada, chega uma nave, começa a atacar a Terra, Destruir prédio. estamos invadindo o planeta Terra. O que você iria fazer? Chama os Vingadores. É. Isso parece muito ser coisa de filme, não é mesmo? Mas mesmo sendo algo totalmente distante ou até mesmo viajado, você sabia que isso já está acontecendo aqui no nosso planeta Terra? Por incrível que pareça, a NASA tem um setor de defesa planetária. Isso mesmo, galera, uma missão para proteger o nosso planetinha. Estamos falando do DART. O Double Asteroid Redirect Test. Não é uma missão para defender a Terra de possíveis invasões alienígenas ou coisas do tipo, Mas é literalmente uma missão de teste para mudar a direção de asteroides que estão vindo na nossa direção. A missão DART, galera, foi lançada em 2021, com o objetivo de testar tecnologias em prol de defender a Terra. Pode estar parecendo meio confuso toda essa ideia, mas vocês vão entender agora. O objetivo é simplesmente esse: atirar uma nave espacial contra um asteroide para impedir que ele bata aqui na Terra. Causando uma explosão lá no ar, né? No pau, imagina presenciar isso. Para isso, então, eles vão usar um método de impacto cinético, atirando uma nave com tamanho, aceleração e potência suficiente para redirecionar qualquer possível ameaça que venha em nossa direção. É literalmente chutar os asteroides, tá ligado? Mudar a órbita deles. E o DART, galera, já tem um alvo de teste. É o sistema de asteroide chamado Didymos. Mais especificamente, eles querem acertar a lua deles, que é chamada de Dimorphos. Essa lua, galera, tem cerca de 160 metros de diâmetro e ela orbita o sistema em uma velocidade bem mais lenta do que o normal, ou seja, é o alvo perfeito para eles fazerem esse teste, né? Para ver se vai dar tudo certo. De primeiro, o negócio não tá muito rápido, imagina se estivesse muito rápido, como é que você vai calcular para acertar daqui da Terra, velho? O alvo ainda não foi acertado. Atualmente, eles estão posicionando e preparando a tecnologia e o combustível necessário para o impacto. Mas segundo a própria NASA, a nossa espaçonave de defesa vai atingir a lua Dimorphos nesse ano, entre o dia 26 de setembro e 1º de outubro de 2022. E só para vocês imaginarem, Ter uma noção do que vai acontecer, a velocidade que eles querem atingir no impacto é de 21.600 km por hora. e isso, galera, é muito mais rápido do que a velocidade do som. O som é 1.234. E é tipo dobro. Não, 21 mil! Tá louco, filho. Lembrando, hein, galera, entre o dia 26 de setembro ao dia 1º de outubro de 2022. Então, não perca esse evento único, beleza? Dando certo a gente pode voltar e contar. Sim, com certeza. O meteoro de Murchison. Você sabia que estamos sendo bombardeados por meteoros nesse exato momento? Não mais, porque o DART vai nos proteger. Pois é, galera, cerca de mais de 1 tonelada de objetos espaciais batem na Terra todos os dias. Mas calma, não se desespere, porque nós temos uma atmosfera maravilhosa que mantém a gente aqui embaixo e nos protege de tudo isso. Porque, galera, a maioria desses meteoros que colidem com a Terra acabam se desintegrando na nossa atmosfera. Mas nem todos, né, galera? Como, por exemplo, o meteoro de Chelyabinsk, que caiu na Rússia e deixou mais de 500 feridos. Tudo isso pela onda de choque no momento do impacto. Imagina o porradão. Mas, galera, nem todos os meteoros que não são desintegrados pela nossa atmosfera têm o papel de trazer o mal pra gente. São perigosos? Sim, mas podem trazer informações bem importantes que abrem a nossa mente sobre o universo. Como é o caso do meteorito de Murchison, que caiu na Austrália há mais de 50 anos, em 1969. Segundo os relatos da época, galera, o meteoro de fogo acabou se dividindo em 3 partes e deixou um gigantesco rastro de fumaça no céu. Os restos dele foram encontrados em uma área de 13 km², Cada pedaço para um lado. e tinha desde pequenas britas até mesmo rochas de 7 quilos. E juntando então tudo que os pesquisadores conseguiram encontrar, juntaram um total de 100 quilos desse material que veio do espaço. E depois de muitos estudos, só foi agora em 2020 que esse meteorito revelou uma informação importante. Isso porque, galera, depois de vários estudos, eles chegaram na idade que esse meteorito poderia ter. No caso, ele é bem novinho, sabe? Tipo, um bebê. A gente foi atingido por um meteorito, galera, que tem aproximadamente 7 bilhões de anos. De bebê não tem nada.
nada, né? É um ancião. Até porque então ele seria mais velho do que a Terra e também mais velho que o Sistema Solar. A Terra tem 4, o Sistema Solar tem um pouco menos de 5, 7 bilhões é muito mais velho. E não é à toa então que esse meteorito se tornou o material espacial mais antigo que temos aqui na Terra. E sendo mais velho do que o próprio Sol onde ele orbitava. Muito interessante, né? De onde ele veio. E ele então é essencial para entendermos mais sobre a origem do universo e da vida. Já que é um material que veio de fora, de um lugar totalmente remoto, podendo assim trazer mais conhecimentos pra gente, conhecimentos antigos. E são esses materiais, galera, que podem ajudar a gente a entender ainda mais a origem de tudo. Sabendo de tudo isso, realmente Perdi a vontade de dormir. Que é muita informação, é muita coisa que dá vontade de querer saber mais, ou até mesmo ficar meio que ansioso, falar, meu, o que será que tem lá fora? Como Dá é que vontade de pegar uma nave, Né? tipo um jogo, Meu, e sair por aí, por exemplo, coletando pedra. Por exemplo, essa pedra tá com 7 bilhões de anos. Então, o Sol, a Terra, tudo apareceu, já tinha coisa pra caramba e... Essa o que pedra já aconteceu? existia. Às vezes ela já explodiu, Às vezes ela passou por um buraco negro e caiu aqui. Mano. Um buraco de minhoca, no caso, né? Sim, mano, é doido. Os sussurros de Marte. Você já ouviu falar sobre os sussurros de Marte? Não? Então é porque a NASA não quer que você saiba disso. Isso porque, galera, esses tais sussurros ainda não foram compreendidos por completo. Então não é algo que eles possam sair por aí falando o que realmente aconteceu. Eles foram registrados durante a missão InSight da NASA, que aconteceu há 3 anos. E estão sendo registrados desde que a sonda pousou em Marte em 2016. Essa missão foi criada para verificar os fluxos de calor e também analisar os famosos Martimotos, que são os terremotos só que de Marte. Além de coletar muita informação sobre o solo marciano, eles também coletaram alguns barulhos, alguns sussurros estranhos. O som que foi capturado pareceu com um zumbido. E por se tratar de um planeta um pouco desconhecido e totalmente vazio, né? Algumas pessoas começaram a pensar, o que seriam esses sons? A princípio, os cientistas não sabiam que som era esse, porque quando acontecem tremores ou terremotos aqui na Terra, o som geralmente é bem diferente. Claro que aqui na internet a galera já começou a criar várias teorias, dizendo que poderia ser alguma comunicação de alguma base alienígena que estava ali debaixo da Terra. Mas a NASA mesmo afirmou que a explicação é bem simples. Que todo esse barulho, na verdade, galera, foi causado por ventos marcianos. Mas e você, o que você achou? O universo, galera, é uma verdadeira caixinha de surpresa. Talvez a gente vai bater as botas e não vai ter descoberto nem 0,0001% sobre ele. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, então deixa o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, comenta também o que você gostou, o que você achou, algum outro tema que você queira que a gente faça. Se tiver alguma sugestão de algum vídeo, algum assunto que tá em tendência, ou até mesmo algum vídeo interessante, saca? Alguma história, deixa aqui nos comentários, beleza? Nós vamos ficando por aqui então, pessoal. Até o próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu!